Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo do nosso Imagem e Credibilidade. Todas as semanas, eu, Estevão Damasio, e os jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, nós analisamos notícias e casos que chamam ou chamaram a sua atenção. Por exemplo, a matéria polêmica exibida no programa Fantástico da Rede Globo, envolvendo os transexuais que cumprem pena em regime fechado. O autor da matéria, quem apresentou o conteúdo, foi o médico Drauzio Varela. E a cena final foi a cena que chamou mais atenção. Uma presidiária de nome Suzy, que até então ninguém sabia que tinha cometido um crime hediondo, mas que naquele momento sensibilizou praticamente todo o país, já que ela enfocou que, por preconceito, não recebia visitas há quase 8 anos. Depois, alguns veículos de comunicação investigaram a história da detenta Suzy. Ela estuprou, matou e ocultou o cadáver de um garoto de 9 anos. Rodolfo Lago, como podemos inicialmente analisar todos esses fatos? Eu acho que a gente retorna aí, para uma coisa até que foi lembrada num episódio anterior, uma famosa frase do ministro Rubem Recupero, que dizia: o que é ruim a gente esconde, o que é bom a gente mostra, E aí, nesse caso, por alguma razão, na construção da reportagem, se escondeu o crime, talvez ali para conseguir criar mais emoção e tal. E o que aconteceu? Aquilo que foi escondido, a emoção foi criada, mas num momento depois, quando se divulgou qual era o crime, se relativizou toda aquela situação anterior, Entendeu? E aí a gente fica se questionando o seguinte: será que esconder o que é ruim é uma boa estratégia? Ou a melhor estratégia é você enfrentar o que é ruim desde o início, Isso vale para outras situações, isso vale para uma empresa que está passando por uma crise, isso vale para alguma instituição. Esconder o que é ruim é a melhor estratégia? A TV Globo ali poderia ter tido duas alternativas: ou trocava o personagem ou enfrentava essa questão do crime que ela cometeu. Ou colocava esse personagem até como um contraponto. Exatamente. Existe o preconceito, muitos aqui não recebem visitas de familiares, pelo fato dos familiares não aceitarem a condição sexual dessa pessoa, a escolha dessa pessoa, mas há detentos que não recebem visitas por terem cometido justamente crimes hediondos. Seria o caso, Jardim? O que eu vejo nesse caso, eu vejo uma forma de um erro que envolve mais do que o próprio Drauzio Varela, envolve o conjunto do jornalismo da Rede Globo. Porque quando se trata de imagem, a imagem deve ser preservada em primeiro lugar pela instituição. Nós estamos falando aqui da maior empresa de jornalismo do Brasil, a Rede Globo de televisão. E nesse momento, um programa que é tão visto, que tem uma história longa no Brasil, que se chama Fantástico, ele pega justamente a audiência do domingo à noite, quando se imagina que as famílias brasileiras estão se preparando para iniciar a semana. Então é um programa que atrai muitas famílias, portanto ele já tem uma conotação de levar uma informação com preocupação de quem está escutando do outro lado da televisão. E neste momento a Globo não teve essa preocupação, porque como jornalistas a preocupação inicial parte da produção dessa equipe. Para quem não é do jornalismo não vai entender muito bem, mas nós vamos explicar. Quando se faz uma reportagem, existe uma equipe, principalmente se tratando de televisão. A televisão tem uma grande equipe que envolve uma reportagem. O repórter é apenas uma peça. Tem um produtor, que é quem liga para o local onde vão ter as entrevistas e combina essas entrevistas. Depois, tem um repórter que normalmente acompanha o entrevistador, porque é um jornalista de apoio, ou talvez até 2 produtores. Além disso, depois esse material vai ser editado por um também jornalista, que é chamado editor, dentro da redação. Depois esse material passa sob o crivo da chefia de reportagem, que é um outro jornalista que fica dentro da redação. Depois, esta matéria chega aos apresentadores, que normalmente são os editores-chefe daquele programa. No caso do Fantástico, são 2 editores-chefes.
além de passar por todos esses estágios, A equipe é muito ainda grande, tem o próprio Drauzio Varela, com grande experiência na área penal, porque faz esse trabalho, que inclusive o deu a possibilidade de hoje estar na televisão falando sobre o problema. Portanto, nós estamos falando de uma equipe que, no mínimo, envolve 6 pessoas. O que me chama a atenção é que 6 pessoas que trabalham com uma instituição forte, chamada Organizações Globo, em nenhum momento se preocupou com a imagem dessa organização. Como nós tratamos de comunicação estratégica, o ponto que eu quero chamar a atenção nessa semana é a despreocupação de profissionais que são da mais alta qualidade, porque a Rede Globo de televisão não contrata qualquer pessoa, e são mais do que 5 profissionais, nos meus cálculos entre 5 e 6 profissionais de alta qualidade, e nenhum deles questionou qual é o histórico criminal de cada uma dessas pessoas que foram entrevistadas. Porque nós temos um programa de televisão que vai chegar na família brasileira no domingo à noite. Será que todos esses criminosos que nós estamos entrevistando não fizeram mal a essa sociedade? Portanto, para concluir, claro, está se tratando de criminoso. Num presídio não vai se achar boas pessoas. Mas você tem crimes, entre aspas, que são menos danosos. O roubo, o assalto, que não teve morte, o tráfico de drogas, que também não levou à morte de ninguém, são crimes graves, mas que a gente consegue, de alguma maneira, tolerar, inclusive, a recuperação dessas pessoas. Crimes hediondos, para quem tem filhos e netos, num programa que leva a informação para a família brasileira, para mim houve um erro institucional gravíssimo que acabou conflitando com a boa imagem que a organização gostaria de passar. Agora, é interessante que esse tipo de crime não é tolerado nem mesmo dentro do sistema carcerário. Independentemente de gênero, quem o praticou sofre preconceito ou é isolado e alijado do processo pelos próprios colegas. Sem dúvida, ali talvez, né, não necessariamente, esse aqui é o grande problema, o preconceito fosse só um preconceito de gênero, né? Poderia haver um preconceito ali por conta do crime cometido. É importante a gente lembrar aqui, eu acho, nós não estamos aqui dizendo que por ter cometido esse crime, essa pessoa mereça não receber o abraço, receber o tratamento do Dr. Drauzio Varela ou de quem quer que seja. O Dr. Drauzio Varela é um médico e como médico, e ele atua em presídios, ele tem que atender todo mundo, né? Então ele, como ele diz, como médico, ele não está errado, né? E aquela pessoa que está lá presa, ela também não merece, pelo crime cometido, ficar totalmente isolada. Isso é uma atitude cristã, né? Sem dúvida nenhuma, uma atitude cristã. Jesus Cristo não olhava a quem, né, dividiu o seu afeto, não é mesmo? Então eu acho que você não tem ali, isso não tem discussão se aquela pessoa merece ser isolada. O problema é que ao omitir o crime cometido pela pessoa, acabou que isso se relativizou no momento seguinte, né? Quer dizer, o gesto de afeto do Dr. Drauzio passou a ficar menor do que o crime cometido. Então foi um grande erro de apuração, um grande erro de estratégia, um grande erro em todos os sentidos, né? Eu sinto muito também pela família do garotinho, porque foi punida praticamente 2 vezes. A primeira, no ato em si, um ato horroroso, hediondo, sofrimento, isso não se esquece, né? E a segunda, pelo teor da reportagem, ela foi, claro, a gente não conheceu a família, ela não foi mostrada naquele momento, mas para quem conhece a família e a detenta Suzy, ficou parecendo que a família estava isolando, pelo motivo de não entender a opção, não aceitar, né, a transexualidade da detenta propriamente dita. Então, a família passou por preconceituosa, sendo que ela não visitava, obviamente por estar sofrendo, não entender que um membro da sua família tenha cometido um ato tão bárbaro, tão brutal, né? Eu continuo com a análise e em cima do foco com relação à instituição.
A Rede Globo, poderia ser qualquer outra empresa, ela tem que ter, como vocês já falaram aqui no início, tem que ter a transparência das ações da maneira mais clara possível. A gente tem tratado muitas vezes aqui nesse espaço de atos e ações que são importantes em termos de comunicação, principalmente estratégias de comunicação. Então, ou seja, uma empresa que coloca o seu nome na berlinda, como a Rede Globo cometeu, esse grave erro, deixando que a imagem dela fosse afetada diretamente com ataques de todos os lados, que inclusive obrigou que a própria Rede Globo levasse Drauzio Varela a 2 noticiários importantes, justamente porque o impacto negativo foi fortíssimo contra a marca. Drauzio foi no domingo, no último domingo, após esta matéria, para poder justamente justificar, dizendo que quando ele vai a um presídio, ele não pergunta quais são os crimes cometidos. Não vai como juiz. Exatamente. Não só ficou resolvido o problema no domingo, como ele teve que voltar ao Jornal Nacional, o telejornal mais importante da Rede Globo, 2 dias depois, para repetir a justificativa, só que aí mais ampla. Ou seja, a Globo sentiu de fato o impacto negativo junto à imagem dela. Gestão de crise. A imagem da instituição foi completamente destruída do ponto de vista de credibilidade que ela preza, que é o jornalismo. O jornalismo, a gente sabe, tem um termo entre nós chamado barrigada, né? Isso foi mais que uma barrigada, porque a barrigada, ela acontece com um erro jornalístico sem grandes consequências. Nesse caso, não é um como você erro falou, intencional, né? teve um grave, né, infelizmente, afetou a vida de uma família que sofreu um crime que, acredito eu, não vai se superar nunca. Eu acho que você tem aí, em 2 momentos, uma lição parecida, né? Que nos 2 momentos é a lição de que você não deve nunca esconder o que é ruim, mas deve enfrentar. A Globo escondeu o que é ruim no momento de fazer a reportagem e depois demorou para reagir, ou seja, também tentou esconder o que era ruim na hora de reagir. Então, não tinha mais como segurar quando foi. Então você teve ali um primeiro problema na produção da reportagem, o segundo problema na gestão da crise que se gerou por causa disso. Problemas eles têm que ser enfrentados o mais depressa possível. Né? E olha, eu não tenho problema algum, nas minhas redes sociais eu compartilhei o vídeo, me emocionei mesmo, né? Aquela cena final me tocou, foi uma cena marcante, né? A pessoa está ali há 8 anos, foi abraçado, foi uma coisa tão natural do Dr. Drauzio, aquele abraço, e eu ainda coloquei no meu Facebook, exemplo de bom jornalismo, boa apuração, quer dizer... E não era. E não era. Um erro crucial que tirou totalmente a credibilidade de um conteúdo que, eu repito, fantástico, a pauta era muito boa. Literalmente fantástico. Literalmente fantástico. E eu compartilhei, não tem problema algum. Fiquei decepcionado. Me emocionei no momento, fiquei decepcionado. Mas isso vale, Estevão, e vale para que as instituições e quem nos escuta, esse espaço nosso, é para levar para você que quer entender um pouco mais da comunicação, compreenda que dentro da sua instituição, antes de soltar qualquer informação, nesse caso o jornalismo tem que soltar reportagem, mas qualquer outra informação, dependente do tipo de empresa que você trabalhe, se preocupe em apurar, como a gente fala. Procure entender a informação, procure saber se a informação que vai a público, ela realmente está redondinha. Isso. Ou seja, não tem nada que amanhã pode ser usado contra a sua própria instituição. Se você tem que retificar, sempre vai ser um problema, né? É isso. Então não pode, a informação tem que estar fidedigna para ela não precisar ser retificada. Independente do setor. Isso. E depois, se isso gera esse tipo de crise, ela tem de ser rapidamente enfrentada, tem que se admitir rapidamente, não se pode querer ficar escondendo, ficar querendo criar subterfúgios em frente a crise e tente resolvê-lo o mais depressa possível. Talvez a grande lição seja que ninguém está imune à crise de comunicação. Até mesmo, principalmente, as empresas de comunicação. Bem lembrado. Pessoal, valeu ter a sua audiência. Inscreva-se no nosso canal para que você tenha acesso
a esse conteúdo exclusivo. Nos paute, é muito importante. Você tem alguma dúvida, tem um caso que você gostaria que nós analisássemos, estamos às suas ordens. Inclusive aqui, nesse endereço que está passando, Esse endereço está passando. Seu contato é muito importante, mas para isso você tem que se inscrever no nosso canal, ok? Uma ótima semana, a gente volta dentro de poucos dias. Até lá. Obrigado. Tchau. Obrigado.